Ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapada, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro Arthur Silva. Boa noite, Arthurito, como estamos? Boa noite, bom dia e boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra poder estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E dela não se fala. Mas estamos aqui mais um dia com comentário sanguinário do Arthur para mudar isso aí, não é não? É isso aí, esse é o plano. Mais uma vez desfalcado de Renato Augusto Barbosa Zácaro. Mas vamos que vamos. É a indústria nacional que tá se desfazendo, e daí a infraestrutura tá assim, cara. É desse jeito mesmo. É isso, você me permite o jabá, ô Arthur? Com mais do que permito. Vamos lá. O Questão Nacional em Debate, iniciativa do Disparada, que já recebeu grandes nomes como o ex-ministro Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabbour, Diego Pautasso, Bresser Pereira, Nelson Marconi, o chanceler Celso Amorim, Pedro de Barros, Gustavo Castanhon, o José do Portal do José, está em novo, mas nem tão novo assim, formato mais arejado e de nome novo, Questão Nacional. E nessa semana, o Questão Nacional recebe, no dia 7/6, às 8 da noite, Fausto Oliveira, jornalista e editor do Revolução Industrial Brasileira. Não é isso, Arthur? É isso mesmo, grande Fausto. Isto. Quem vai estar nessa? Vai estar nessa eu e a Amanda e o Fausto. Opa! E Diego essa semana não? Essa semana acho que o Diego não vai Diego poder vir. desfalque. E no dia 14/6, já se preparem aí, anotem na agenda, porque o Questão Nacional recebe Paulo Gala e Nelson Marconi, é isso? É isso mesmo. Então, beleza. Dizer também, por último, e nem um pouco menos importante, que o Disparate, a Questão Nacional e outras iniciativas do DISPA são possíveis graças à contribuição de vocês. Para dar essa essencial ajuda, então, já sabe, acesse o disparada.com.br/doe e solta os reais. Solta os cobre. Senão, o Brasil, nem esta jossa, vão pra frente, camarada. E siga o Disparada nas redes. Entra lá no Facebook, segue a gente, segue no Instagram, segue lá no Twitter e no YouTube, além de seguir, tem que fazer a mandinga completa. Se inscrever, ativar o sininho, deixar o like pra não perder nada. Esqueceu alguma coisa, Arthur? Não esqueceu nada. Esqueci sim. Quem quiser seguir o Arthur lá no Twitter é o @ArthurPPS. Com TH. Arthur com TH. A moda gringa, não é isso? A moda gringa. Arthur, é isso? Podemos começar, Arthur? Devemos. O nosso primeiro papum, ele tá tão quente que neste momento, enquanto gravamos na terça, 8 de junho de 2021, a gente tá aqui com uma segunda tela assistindo Paraguai e Brasil, quando transcorre 16 minutos e 54 segundos do primeiro tempo. A Canarinho marca 1-0 no placar. E o papum começa com o seguinte: manifesto contra a Copa América tem Neymar, Casimiro e Marquinhos como cabeças. Documento deve ser divulgado pelos jogadores da seleção após jogo com o Paraguai. O texto do manifesto dos jogadores da seleção brasileira começou a nascer de reuniões entre todos os 24 convocados por Tite. Integrantes da comissão técnica também participaram, mas a definição das palavras a serem usadas e da mensagem exata ficou a cargo dos jogadores considerados líderes do elenco, como Neymar, Casemiro e o volante Marquinhos. Arthur, vamos contextualizar aqui. Tinha uma Copa América marcada que, a priori, não seria no Brasil, né? Não seria no Brasil. E o país que receberia a Copa, a Argentina, ela falou que por questões da pandemia, pelo cenário trágico, ela não tinha condição de receber a Copa América
E a Copa América ficou sem lugar. O presidente Jair Messias Bolsonaro, a CBF, acharam que era uma boa ideia, que o Brasil está num contexto muito diferente, né? No Brasil tá todo mundo vacinado, não se morre tanto assim, não se beira 500 mil mortos, então traz pra cá. Eu até vi um meme bom, meme mais me irrita do que me contempla. Mas eu vi um meme que era 53 e-mails da Pfizer não respondidos. Agora o e-mail da Conmebol... Na hora, cara. Não ficou nem um minuto na caixa de entrada lá. E aí, Arthur, antes de mais nada, a esquerda ficou acesa porque o Tite se rebelou, alguns jogadores se rebelaram contra a CBF. Veio um papo de que o Rogério Caboclo, presidente da CBF, que é uma figura completamente desprezível, porque além de cometer esse crime lesa-pátria, de trazer essa Copa América para cá nesse contexto, é um assediador. O Fantástico dedicou nesse domingo uma reportagem longa com gravações supostamente do Caboclo. E a Copa América veio pra cá. O Caboclo ameaçou demitir o Tite, era isso que se falava por aí. E, inclusive, a especulação era de que Renato Gaúcho assumisse a comissão técnica da seleção brasileira. Mas teve um revés. Supostamente, o Brasil topou disputar a Copa América. E aí, a esquerda toda, que achou que agora tinha uma seleção recheada de Sócrates, e João Saldanha, e Paulo César Caju, e Reinaldo, viram que não era bem assim e voltaram a odiar a seleção brasileira mais do que já se odiava. Agora a Folha nos surpreende, às 19h11 do dia 8 de junho, que parece que a seleção vai jogar água no chope da CBF mais uma vez, Arthur. O ouvinte sabe que a minha principal heresia no nacionalismo é não ser um especialista em futebol. O que me entristece é que faço autocrítica pública, gravada e divulgada nas redes sociais, né? Porém, é interessante ver esse episódio, né? Salvo engano, além da Argentina, também a Colômbia negou Isso, a porque brigar. era uma Copa América compartilhada entre Colômbia e Argentina. Eu não mencionei a Colômbia. Compartilhada entre os dois países. E isso é o mínimo de responsabilidade que se espera de um chefe de Estado no momento que a gente tem uma pandemia global que, embora nos países de primeiro mundo, com a vacinação avançando, já esteja começando a aparecer indícios de declínio, de começar finalmente a aliviar a pandemia, ela continua campeando por aí. E se não bastasse, o que a gente está vivenciando? A gente está vivenciando as tais novas cepas, né? Que são essas mutações do vírus que aparecem em países onde a pandemia está descontrolada, como na Índia, né? E que ameaçam mesmo os países que já estão alguma imunização por parte da vacina e etc, né? E o que acontece? Embora tenha os jogos acontecendo aqui no Brasil, jogos, enfim, do Brasileirão, jogos dos campeonatos estaduais e tudo mais, não existe deslocamento internacional para esses jogos. É interessante colocar isso no contexto, assim, dos grandes eventos esportivos internacionais, porque a gente tem que lembrar que a gente está em ano de Olimpíada. Na verdade, passou o ano da Olimpíada, né? A Olimpíada no ano passado, né? As Olimpíadas de Tóquio. E em Tóquio, a discussão que está sendo posta é se vai acontecer ou não a Olimpíada, justamente porque envolve esse deslocamento de, enfim, de atletas e... Comissões técnicas, né? Imagina, principalmente a Olimpíada, coisa de milhares de pessoas que vão vindo de países onde, às vezes, a pandemia não está controlada. Sim. Então, dentro desse imenso contexto, para você ter uma noção, um importante banqueiro japonês, que me escapa o nome agora, que é o CEO do SoftBank, chegou a se pronunciar contra a realização das Olimpíadas no Japão, temendo que perdessem o controle da pandemia por lá, que, enfim, sempre esteve muito sob controle, né? Porque o Japão é um país de primeiro mundo que foi muito imperialista no passado, continua no consórcio imperialista dos países, então ele tem muita produtividade para poder, e muito controle social para poder controlar a disseminação do vírus. A pandemia sempre esteve sob controle, e agora trazer toda essa massa de pessoas que podem vir de países onde a pandemia não está sob controle é uma ameaça para o Japão, né? E como qualquer, enfim, no caso é um empresário preocupado, mas como qualquer chefe de Estado, no caso da Argentina, no caso da Colômbia, preocupado com a disseminação de novas cepas, restringiram a realização do evento, né? E o que acontece agora? Agora a gente vê essa politização maluca
da CBF, que é muito importante porque, como o Padilha bem lembrou, a gente teve essas figuras históricas, o Sócrates, o Saldanha, que foram relevantíssimas para a formação da democracia brasileira e para a reconquista da democracia após o regime militar e para, enfim, para a ideia de um futebol popular e, enfim, até nacionalista, por que não, né? A gente vê essa politização, que seria uma coisa positiva, mas ela acontece do modo mais bizarro e bizonho possível, né? Porque o Rogério Caboclo, como o Padilha bem colocou, é uma figura, no mínimo, desprezível, execrável. Exato. Né? E aí apareceu os podres dele no meio de toda essa briga. Podres, né? De que assédio sexual e, enfim, de abuso, né? Com relação a subordinadas dele, né? Uhum. Que surgiram nesse contexto e levaram à queda dele. E aqui eu escutei um comentário nas redes sociais. Como eu não sou especialista em futebol, não sei avaliar o peso disso ou não, mas criticaram o Tite por essa neutralidade dele. Mas aqui eu faria a seguinte ponderação, no alto da minha ignorância de assuntos futebolísticos, pensando politicamente. O Tite tá certo, em partes, porque vamos se colocar na cabeça dele, né? Ele tem que preservar o elenco dele, ele tem que se comportar como o príncipe, né, maquiavélico, com o seu princípio da responsabilidade, que preserva a seleção no meio dessa tempestade política, né? E tentar manter minimamente a coesão da seleção. Mas aqui eu acredito que o movimento dele foi muito positivo, assim como o movimento dos jogadores que se posicionaram contra a realização da Copa da Covid, como ela vem sendo chamada, Padilha. Sim. Ô, Arthur, eu compartilho essa necessidade que a gente sente, essa carência de um herói. Uhum. Mas eu há muito tempo já abstraí. Eles não existem mais. Ou eu não tô percebendo. Mas eu não espero isso da seleção brasileira. Não espero mesmo. E também não me decepciono. Eu tava lendo o livro, isso já há muito tempo, do Juca Kfouri. Ele falando que durante a ditadura, os companheiros dele lá da USP, né? Acho que ele fez Ciências Sociais. Ele fez Ciências Sociais, exatamente. Não gostava da seleção brasileira, porque era a seleção da ditadura. E agora virou isso, né? A seleção do Bolsonaro, a seleção da CBF. Mas pra mim não faz diferença. Pra mim é a seleção do Brasil. Eu sinto que eu sou o último torcedor da seleção brasileira, mas assim permaneço. E minha torcida ao Cruzeiro, que é meu clube, a minha torcida à seleção brasileira, não está condicionada a nada, além do fato de ser cruzeirense e ser brasileiro. Então não fico decepcionado. Eu tô aqui vendo o jogo, ó, de segunda tela, torcendo pro Brasil meter-lhe gole, como diz o próprio Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, sei lá. E, inclusive vai ser gol, não foi. Não tá acontecendo. Ficarei muito feliz se no fim do jogo, como o Alex Sabino e o Bruno Rodrigues aqui na Folha de São Paulo anteciparam, tiver um manifesto contra a Copa por parte do Neymar, do Marquinhos, do Casemiro, do Tite, seja de quem for. Mas caso não haja, amanhã é quarta-feira, 8 da manhã eu tô de pé e hoje eu vou ver esse restinho de jogo da seleção aqui, depois vou tomar minha cerveja e dormir. Quero um herói, mas não espero mais que eles existam, Arthur. Porém, Padilha, eu complementaria isso que você falou. É porque isso teria que ser uma coisa assim estudada, né? Por que a gente não tem mais essas grandes figuras nacionalistas no futebol, né? Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Eu jogo a pergunta no ar aqui. O ouvinte quiser interagir com a gente e dizer por que ele acha que não tem mais um Sócrates no futebol, fique à vontade. Eu sou um interessadíssimo nesse assunto. Mas eu diria o seguinte, que a esquerda erra muito ao não disputar os símbolos nacionais com o bolsonarismo. Tanto a bandeira do Brasil, todos os símbolos, né? E, sobretudo, a camisa da seleção. Porque a camisa da seleção acabou equivocadamente, num movimento que tem uma genialidade do mal, por assim dizer, por parte do bolsonarismo, a camisa da seleção acabou equivocadamente associada a esse movimento que de nacionalista não tem nada. Então eu diria que cabe a gente resgatar esse símbolo para o campo nacional popular, que é assim a seleção do povo, é a seleção do Brasil, e tem que torcer para ela e tem que abraçar todos os seus símbolos, Padilha. E sabe o que é mais interessante, Arthur? Na França, tão admirada França, os franceses de esquerda não esperam dos jogadores isso. Nem na Argentina, onde são fanáticos, desde o argentino nazista até o argentino
stalinista, ninguém espera que o Messi seja um herói nacional. Mas eles tiveram. Tiveram. É. Mas eu não sei como no Brasil se condiciona tanto as coisas. Eu não gosto mais de seleção brasileira, porque é um bando de ganha muito dinheiro, e não sei o que pra lá, e não sei o que pra... Tudo aqui é condicionado, todas as figuras nacionais estão condicionadas ao querer de cada um, de cada grupo. Gente, tem que gostar da seleção brasileira, não tem choro nem vela. Exatamente. Tem que gostar da seleção brasileira. Até porque o que a seleção brasileira fez, ninguém chegou perto de fazer. A seleção brasileira foi lá no primeiro mundo, se valendo de uma criação deles, que o futebol é uma coisa inglesa. Derrotamos eles no território deles, não uma, nem duas, nem três, 5 vezes. Uma coisa que o mundo inteiro valoriza, que é o futebol. E aqui no Brasil, o papo é que não se faz Copa com hospitais. Não faz mesmo, mas são 2 coisas diferentes. Então o Brasil esse tinha que ser nosso orgulho. O soft power brasileiro é o futebol. Eu sei de uma lista de países que queriam ter isso que a gente tem no futebol. Sabe quem tá nessa lista, Arthur? Todos os países do mundo. E sabe qual é o único país que não valoriza os feitos da seleção? O Brasil. Então não dá. É ver o jogo da seleção. Enfim, eu fico chato com isso, falo um tanto de platitude, mas eu não entendo mesmo. Não, é inaceitável isso. É inaceitável. Até os Estados Unidos copiam a gente no futebol. Isso é uma coisa importante se colocar. Agora os Estados Unidos estão investindo muito na seleção masculina, se não estiver errado, né? E tem a ver com isso, com essa projeção de poder que é o futebol brasileiro, entendeu? E essa questão de condicionar o apoio da seleção a supostos posicionamentos é o reflexo dessa esquerda neoliberal que se apossou completamente da esquerda brasileira em geral, né? É essa hegemonia liberal, que a gente fala do uspianismo dentro da esquerda, que levou a esse apagamento do nacionalismo na esquerda e fica esse reflexo aí de apoio condicional. Não sei se o Neymar... Eu vou apoiar o Neymar ou não. Eu lembro lá na Copa, se eu não estiver equivocado, essa questão do Neymar, a polêmica em torno do Neymar. Cai, não cai. Porque o Neymar cai, porque ele finge, porque ele extraiu o país, sei lá qual que era a polêmica. Mas eu lembro que, assim, ninguém em nenhum momento colocou em pauta que era o quê? Era um jogador da seleção brasileira, nosso principal craque, numa disputa de mundial, que a gente tinha que respeitar naquele contexto, independente do que ele for ou do que ele deixar de ser. Isso. E é isso, Padilha. Mas, para arrematar bem brevemente, a gente vive num Brasil que não valoriza o Pelé. E aí, com essa, a gente parte pro próximo bloco. Se não valorizar o Pelé, eu não sei mais o que pode ser feito. Justíssimo. Bate-papo da conjuntura, o segundo bloco do Inside Mesa, que o nome persiste, a capenga, mas tá aqui. Chegamos em qual episódio? No 12º, xingando esse nome religiosamente. E não trocamos. Em todo o episódio. E assim permanecerá. Ciro no Conexão Xangai, no dia 6 de junho de 2021, a manchete é a seguinte: Conexão Xangai 18, Ciro Gomes e o Dever da Esperança. O pessoal do Conexão Xangai, os professores André Roncalha, Paulo Gala, Elias Jabor e Wallace Moreira, conversaram neste episódio 18 com Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à presidência da República pelo PDT. Discutiram a atual conjuntura econômica e os desafios no caminho da construção de um projeto nacional de desenvolvimento, Arthur. Não, assim, eu recomendo fortemente para todos os ouvintes que ainda não foram assistir esse episódio, que assistam. Eu ainda não assisti. Porque, não, assim, é brilhante esse episódio. São 2 horas e 44 minutos de um debate de alta qualidade, em que basicamente eu acho que vai se abordar todos os temas possíveis, digamos assim, dos problemas da inserção subordinada do Brasil no capitalismo mundial. Vale demais a pena ver. Para citar alguns tópicos que vão ser debatidos, né? Lá pelo minuto 37 do episódio, se alguém quiser dar uma olhada lá, o Ciro ele vai começar a abordar um tópico que a gente pode resumir numa expressão que é geoeconomia. O que é geoeconomia? Assim como existe a geopolítica é essa projeção espacial do poder dos países, em que se debate quem controla qual oceano, qual a entrada, quais recursos naturais. Também existe uma geoeconomia, que é pensar como é que está a distribuição de poder econômico no mundo, né? E daí o Ciro ele vai falar de pelo menos 3 medidas importantes que a gente vai pensar.
na esfera internacional para a gente poder resgatar a industrialização do Brasil. A primeira é um regime de preferências comerciais e industriais. E aqui vale a pena lembrar um episódio de absoluto terraplanismo econômico da parte do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que foi o seguinte: o Brasil, para entrar na chamada OCDE, a OCDE ele é um grupinho, né? Um grupão, na verdade, até bastante grande de país agora, que em tese congrega os países desenvolvidos, mas também começou a aceitar os países em desenvolvimento, países, na verdade, dependentes como a gente, né? E daí o Brasil, ele entrou nesse grupinho com preferências, por ser um país subdesenvolvido. Preferências aduaneiras, preferências, enfim, na lógica do comércio internacional, né? E, para dizer que o Brasil é um país desenvolvido, o senhor Paulo Guedes, em conjunção com aquele grande chanceler do Brasil, que era o Ernesto Araújo, que era literalmente um palhaço colocado para humilhar nosso país nas relações internacionais. Ele é mais palhaço que a palhaçada. Não, ele é completo, é o cara caricato, assim, sabe? A ponto dos bolsonaristas ficaram com vergonha do cara. Deixa eu te interromper com uma reflexão de boteco. Por favor. Da onde o Bolsonaro tira tanto figura, cara? Olha... Porque se você sair um dia na rua com a missão de juntar um tanto de figura igual ele junta, você não consegue. Não dá. Como pode, cara? Olha, tem uma fofoca... Antes de eu continuar aqui, tem uma fofoca de redes sociais, de coisa de 10 anos atrás, da época do Orkut, que existia o Olavo de Carvalho, ele era astrólogo, vocês sabem disso. Sim. Ele era astrólogo, ele publicava em grandes jornais... Mas... Astrólogo não é astrônomo, que fique muito claro. Não, com certeza não, né? Ele publicava, sabe aquelas colunas de horóscopo em jornal? Sim. É o que ele fazia da vida. Eu não sei o que aconteceu, que esse cara nos anos 00, uns 20 anos atrás, 10 anos atrás, ganhou uma proeminência no Orkut, a falecida rede social do turco Orkut. O Orkut era turco, né? Vendeu pro Google depois. E lá tinha uns grupos que discutiam essas coisas de esoterismo. E daí fica o quê? Fica essa mistura de esoterismo com política, que pra mim, 100% das vezes é reacionário. Essa é a minha opinião pessoal. Sim. Né? E é desse chorume que vai emergir essas figuras. Eu queria muito saber como é que o Ernesto Araújo conseguiu passar no concurso do Itamaraty, porque ele é concursado lá, se eu não estiver equivocado. E ele ficou, no banco de reservas, por ser doido, toda essa vida. E ele nunca teria tido projeção se não fosse a eleição do Bolsonaro. Né? Sim. Assim como o Guedes, mesmo na Faria Lima, do qual não nutro nenhuma simpatia, ele também era o chorume da Faria Lima e tinha pouco destaque nos últimos tempos. Né? Foi aí que eles emergiram, né? Mas, enfim, para além dessa origem rocambolesca dessas grandes figuras, né? Desculpa a interrupção. que agora nos regem, né? Ele fez o quê? Ele tirou as preferências que a gente tinha na OCDE. Né? E isso, na verdade, é a maior submissão comercial que um país poderia ter sido feito. O resto do resto que havia... Peraí, o que ele fez? Ele tirou os regimes de preferência comercial que o Brasil tinha na OCDE. Então, por exemplo, existiam protocolos de acordos comerciais que a gente podia manter, por exemplo, privilégios nas nossas compras governamentais. Então, em vez do governo ser obrigado a comprar coisa importada, o governo podia comprar de empresas brasileiras, privilegiar empresas brasileiras nas licitações. Entre outras coisas, o que ele fez foi tirar esses últimos resquícios de protecionismo econômico que o Brasil ainda tinha, para poder dizer que era um país desenvolvido, que estava no grupinho da OCDE e etc. Tá. Né? Então o Ciro ele fala de resgatar isso. Isso é extremamente importante. E a China usa essas preferências comerciais também para poder, enfim, manter o seu projeto nacional de desenvolvimento. Como todos os países sérios, né? Qualquer país sério faz isso, né? Mesmo a Índia, do Narendra Modi, que está no grupo da nova direita, que o Eduardo Bolsonaro estava articulando, etc., jamais passou pela cabeça dos indianos sacrificar um instrumento importante como esse. Né? E o Ciro, uma das primeiras coisas que ele defendeu foi resgatar esse importante instrumento de protecionismo econômico, são os regimes de preferências comerciais, né, e industriais. A segunda coisa que o Ciro diz, e isso aqui é muito importante, pro ouvinte que escutou o nosso episódio sobre o Guerreiro Ramos, ele vai lembrar que houve aquela contenda dentro do ISEB sobre o livro do Hélio Jaguaribe e o papel do capital estrangeiro, né? Do capital estrangeiro em desenvolver a tecnologia no Brasil. Né? E o Ciro defende essa transferência tecnológica. Então, nessa contenda do Guerreiro Ramos com o Hélio Jaguaribe, ele ficaria do lado do Hélio Jaguaribe. Ou seja, o capital estrangeiro tem um papel a desempenhar no desenvolvimento do país. Mas é importante dizer que esse papel, ele tem que ser muito bem planejado, porque a gente quer atrair tecnologias que, de fato, aumentem a produtividade da nossa economia. E não um investimento em carteira de valores monetários que não muda
átomo da nossa estrutura produtiva, como, por exemplo, a criminosa privatização que a dona Dilma Rousseff fez da nossa malha dutoviária do gás. Entregou para um fundo de previdência canadense, agora quando você paga gás, você está pagando a aposentadoria de canadense. E não está aumentando em nada a produção de gás natural no Brasil, né? Então, é disso que se fala quando se fala de transferência de tecnologia, ou seja, é de fato transferir a tecnologia para o país, que retém a tecnologia aqui e isso aumente a nossa capacidade produtiva e nos insira de modo soberano na economia mundial. Isso o Ciro defendeu no programa do Conexão Xangai. E a terceira coisa que o Ciro comenta é sobre a quebra, digamos assim, desse modelo hegemônico de financiamento internacional que surgiu. Ele fala do Bretton Woods, né? Quer dizer, esses mecanismos como o FMI, como o Banco Mundial e outros mecanismos semelhantes, que na verdade se transformaram, não existe neutralidade técnica nem na esfera nacional e muito menos na esfera internacional. Então, esses mecanismos se transformaram, sim, em mecanismos não só de financiamento, mas sobretudo de submissão do Brasil. E o Ciro destaca isso com muita ênfase, né? E inclusive, você vê, às vezes fica essa história de que o Ciro tá à direita, ou à esquerda do Lula e tal. É bem evidente, né, cara? Pra mim é transparente. Quando ele fala de mudar a estrutura de financiamento internacional de modo... Mas, Arthur, talvez ser de esquerda seja falar mal do Tite. Não, você vê. Esse é o debate, esse é o debate que tá correndo agora, entendeu? Como a gente diz no começo do programa, né? Só se fala em outra coisa. Mas menos da questão nacional. Da indispensável questão nacional, né, cara? Sim. Inclusive, nesse papo aí tem uma coisa muito interessante, agora você me lembrou, Padilha. Que foi assim, o Ciro estava defendendo esses novos mecanismos de financiamento. Na verdade, era outro contexto, mas ele é interpelado pelo professor Elias Jabbour, que eu tenho muita admiração. Aqui eu registro minha admiração ao professor Elias. É o Homem China? É o Homem China, né? Chinaman! E o Ciro responde com uma provocação muito interessante pro Elias. Ele vira assim pro Elias e diz... Porque o Elias, ele comenta sobre essa possibilidade... do Brasil entrar nessas iniciativas de infraestrutura que a China está promovendo, sobretudo na Ásia, mas também em partes da África, até da Europa, né? Que é o famoso Belt... a iniciativa lá de infraestrutura chinesa, que agora me escapa o nome. É Belt and Road, Silk Road. É a Rota da Seda, nova Rota da Seda chinesa, né? E essa nova Rota da Seda chinesa, ela envolve investimento direto chinês, né? Nos países subdesenvolvidos, né? Que com certeza vai aumentar a produtividade desses países, porque não é investimento em carteira, né? É um investimento concreto, é construção de refinaria, é construção de... Sobretudo, na verdade, de infraestrutura logística, né? Ferrovias, portos, etc. Né? Isso com certeza aumenta a produtividade da economia. Mas o Ciro responde o Elias com uma provocação que eu achei fantástica, que ele fala assim... O problema de todo investimento externo dessa característica é que ele vem com um objetivo, que é de ser remunerado, né? Ou seja, você vai pagar ali na tarifa da utilização do porto, da estrada, da ferrovia, enfim, de tudo, eletricidade, etc., um lucro, né, para o empresário chinês, que bem ou mal não vai se traduzir em acumulação, né? Ou seja, em aumento da capacidade produtiva naquele país. Vai ficar tudo indo para a China, né? E o Ciro, então, ele contra-argumenta em favor de mecanismos de financiamento alternativos, como o famoso Banco dos BRICS, né? O NDB, né? E o que agora, enfim, estava completamente esvaziado pela gestão do Bolsonaro, né? Existem, eu acho que, vários outros pontos interessantes que o Ciro abordou aqui. Eu vou destacar só mais uns 2 ou 3, e daí a gente pode caminhar para os outros tópicos, né? Um outro ponto muito interessante, né? Eu me surpreendi bastante assistindo o Conexão Xangai, que foi um momento em que o Ciro citou Gramsci, né? Para contemplar toda a esquerda que se sente, às vezes... Abandonada. Abandonada, né? Mas ele citou Gramsci e ele fala assim, que a gente vive, na verdade, um momento de crise de hegemonia. E não é uma crise de hegemonia que se restringe ao Brasil. É uma crise de hegemonia global, né? O neoliberalismo, que regeu o planeta Terra por décadas, desde os anos 80, desde a famosa Reagan Economics, né? Que era a junção ali da política econômica do Reagan com a Thatcher, foi hegemônico no planeta por esses últimos 40 anos, né? E agora a gente está vendo o declínio disso, né? Que já vinha de antes, né? Eu particularmente gosto da linha de raciocínio que coloca o início desse declínio na crise de 2008, né? Na crise do subprime, né? E esse declínio se acentuou de forma muito acelerada com a pandemia da Covid, porque mostrou que todas as instituições
do neoliberalismo, né? A gente fala do tripé macroeconômico no Brasil. O tripé macroeconômico, claro, é uma particularidade brasileira. Mas essa obsessão por superávites e por reduzir salários e, enfim, a inflação como um espectro que ronda todas as economias do mundo, essas ideias, elas ficaram cada vez mais fracas, ficaram ainda mais fracas depois com a pandemia da Covid. E que a gente vive essa crise de hegemonia. Então, o que o Ciro diz? Que a gente precisa resgatar essa hegemonia moral e intelectual. E ele fala isso num contexto no qual perguntaram para ele, viu? Como é que a gente vai criar, então, um empresariado que, de fato, abrace os ideais desenvolvimentistas? E ele volta pro Getúlio na Revolução de 1930. Eu achei isso, assim, me surpreendeu de forma muito positiva ele abordar desse modo, porque ele vai argumentar com o seguinte, que o Getúlio teve que enfrentar as oligarquias da sua época, que era a oligarquia paulista e mineira, uma aliança das oligarquias, né? Profundamente, como é que se diz? Vinculadas aos interesses imperialistas. Literalmente vendiam o país para ganhar no ágio, né? E Getúlio enfrentou essas oligarquias e criou uma nova burguesia brasileira, né? E é isso que se trata. Então, quando ele fala dessa hegemonia, ela é uma hegemonia que, claro, também tem um aspecto no campo das ideias, mas toda hegemonia é convencimento mais coação. Quer dizer, não é você convencer o grupo a ser hegemonizado, né? Que, digamos assim, aceita o domínio, como também precisa ter instrumentos para ser capaz de coagi-los, né? Enfim, um outro momento interessante, eu acho que vale a pena destacar, é justamente a possibilidade da gente pensar na questão regional do Brasil. E isso aqui é uma coisa muito relevante, porque todas as grandes mudanças do país aconteceram fruto das nossas contradições regionais, né? A gente é um país que o desenvolvimento ficou muito concentrado no eixo São Paulo-Rio, né? E que, digamos assim, isso não é... Eu não gosto muito de pensar num atraso, né? Se o ouvinte lembrar do episódio do Rui Mauro Marini, a gente comentou justamente como o Rui Mauro absorve de modo positivo as ideias do André Gunder Frank, que quando você fala de um desenvolvimento, você fala de um desenvolvimento do subdesenvolvimento. Quer dizer, você precisa de algum tipo de ruptura, na verdade, para se falar de desenvolvimento, de fato, né? Você não fica meramente repetindo as estruturas, enfim, que mantiveram o Brasil dependente, né? Então, a gente não fala de um Brasil profundo, atrasado, ou subdesenvolvido, ou enfim. A gente vê que essa pobreza, que é disso que se trata, né? Essa pobreza do Brasil profundo está intimamente ligada com a riqueza do Brasil ligada aos interesses imperialistas. Então, a questão regional, ela sempre desempenhou um papel central em todas as alterações qualitativas que o Brasil passou, seja na Revolução de 30, seja, enfim, todos os episódios relevantes da nossa história. Na independência, durante a proclamação da República e etc, né? E o que o Ciro vai argumentar? É que mudou a lógica da miséria, né? Se a gente voltar para os anos 80, 70, 80, a miséria era uma miséria notadamente rural, né? E as cidades eram bolsões até de classe média ou de classe trabalhadora inserida, né? Você já tinha uma favelização razoável em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas no resto do Brasil, as cidades eram cidades, enfim, desenvolvidas, de classe média e tal, né? Anos 60, 70? 70, 80 até, 70, né? 80. Pegar BH nos anos 70, por exemplo. Ontem eu tava vendo o documentário Nelson Sargento no Morro da Mangueira, baluarte, presidente de honra da Estação 1ª de Mangueira, patente mais alta do samba, compositor do hino nacional dos sambistas, o Agoniza Mas Não Morre. E o Nelson Sargento falou uma coisa, ele que é do... Nossa! Golaço, velho! Golaço, caralho! Narra o gol, Padilha! Ah, tava impedido! Juiz safado, ladrão, vagabundo! Que isso! Que petardo do pombo! Meu Deus do céu! Ah, se entrasse, tinha que pôr uma placa pra ele lá em Montevidéu. Montevidéu não, Assunção. Assunção. E aí peço perdão pro ouvinte pela comemoração. Ah lá, não tava impedido, Arthur. Olha que petardo, rapaz. Não sou capaz de avaliar. Não, claro que é. Se é contra teu time, não tá, velho. É verdade, assim fato, muito fato. E o juiz é sempre ladrão. Justo. E aí ele fala que o documentário se passa em 97. Uhum. Ele morreu agora em 2021, umas 2 semanas atrás, com 96 anos. Foi uma então, perda. um cara que né, viveu.
E ele disse que ser pobre nos anos de hoje, nos tempos de hoje, é muito pior que ser pobre antes. Ele fala, ser pobre nos anos... Ele fala antigamente. Ser pobre antigamente era melhor do que ser pobre hoje. Ele que nasceu no Morro do Salgueiro, mas se mudou cedo nasceu na Tijuca, foi pro Morro do Salgueiro, depois viveu 80 anos, 90 anos no Morro da Mangueira. E ele observa isso. Não, eu achei esse comentário muito pertinente, tem muito a ver com o que o Ciro tá falando, porque o Ciro justamente comenta... Perdão, sabe o que ele diz que eu achei interessante? Que o pobre tinha a mesa farta. Ele tinha comida na mesa, antigamente. Isso eu achei contraintuitivo. E jogo pra você desarmar essa bomba. Olha, eu desarmaria a bomba no seguinte sentido. Pensando no comentário do Ciro, né? Porque a pobreza, até os anos 70, 80, era uma pobreza rural, né? Uhum. Que a gente não pode romantizar. Claro que não, claro que não. Em hipótese alguma. A gente tá traçando um paralelo entre duas terríveis realidades. Com certeza, exatamente isso. Mas como era uma pobreza rural e você tinha laços comunitários rurais, que mantinham as pessoas unidas, né? Uhum. E o Estado, enfim, também era negligente em relação às populações, Claro. pode apostar que era. As pessoas, eu imagino que conseguiam, digamos assim, sobreviver de modo até moderadamente digno em algumas regiões. Os empregos eram melhores? Ou Sim. tô falando bobagem? Com certeza eram melhores, sabe? Uhum. Com certeza eram melhores. Porque, primeiro que a gente via num país que estava se industrializando. Sim. Isso é um primeiro fato, né? E você tinha a rede de proteção da CLT, que nunca foi universal. É importante destacar isso aqui, nunca foi universal. Ela era muito mais densa para quem estava dentro dela, né? Então, por exemplo, até o golpe de 64, eu não lembro qual ano agora especificamente, acho que 64 ou 65, você tinha estabilidade decenal dos empregados seletistas. Isso é, todo mundo era estável, não era só o funcionário público. Sim. Isso foi substituído pela FGTS, né? Por isso que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele substituiu essa estabilidade decenal que o Getúlio tinha criado, né? E depois a gente pode pensar no mérito da questão, se isso, enfim, quais são os elementos positivos e negativos disso, mas certamente a rede de proteção era maior. Né? E para quem estava no mundo rural, existiam as estruturas comunitárias tradicionais que, de novo, repiso, não podem ser romantizadas em hipótese alguma, mas que com certeza, enfim, era um outro tipo de pobreza. Com certeza era uma pobreza muito menos violenta. Isso... Mas e nos centros urbanos? Os centros urbanos, por serem menos inchados, que é esse que é o argumento do Ciro, né? Eles, enfim, você tinha menos violência. O Nelson Sargento está falando do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro eu acho que já é uma realidade um pouco diferente. Porque o Rio de Janeiro já tem uma favelização antiga. Sim. Né? Por ser capital, né? Por ter atraído imigrantes desde antes da industrialização, né? Por exemplo, o termo favela, se eu não estiver equivocado, ele vem da Guerra dos Canudos. Eram os exilados da Guerra dos Canudos que foram pro Rio de Janeiro porque não tinham mais onde ficar, porque suas casas haviam sido destruídas pela guerra, né? Construíram favelas mesmo, que era um termo importado, salvo engano, de uma planta do Cerrado, né? É aí que vem a palavra favela, né? Então essa favelação, esse processo de favelização no Rio de Janeiro é antigo, mas as favelas na escala que a gente conhece hoje em dia, que é uma catástrofe social. Pense em Heliópolis aqui em São Paulo, para dar um exemplo. Ele observa que louco que agora a gente tá fazendo paralelos do nada entre Ciro e Nelson Sargento, que só tem como ser, no mínimo, curioso, para não dizer maluquice. Mas ele observa, uma das coisas que ele repete é que a favela era menor. Exato. Ele fica o tempo todo falando isso. A gente viu uma explosão demográfica nesse país durante o regime militar. E pra ficar dentro do samba, eu já ouvi Zeca Pagodinho falando que, claro, Zeca Pagodinho enriqueceu e tudo mais, mas ele fala também que de uns tempos pra cá, e esse vídeo já é antigo, então vamos pôr 15, 20 anos pra cá, falou, o morro sempre foi um lugar legal de se estar. Do dia que ele nasceu até hoje. E aí ele fala, agora eu não consigo mais ir no morro. Pois é. Não, olha que comentário fantástico. Ele sintetiza, cara, essa alteração que da pobreza no Brasil, né, Mas cara? é isso, agora realmente ficou insuportável. Não dá mais pra escalar isso aí, né?
Porque houve, na verdade, uma completa dissolução da rede social no Brasil, cara. Da rede social, eu digo, da sociabilidade, né? Enfim, da rede de sociabilidade das pessoas, né? A gente vive uma guerra de todos contra todos. Sim. Sabe o que acontece? O Brasil, ele é talvez o país mais neoliberal de todos, ou um dos mais neoliberais, porque o que a gente vive com essa transformação da pobreza de uma pobreza fundamentalmente rural para uma pobreza urbana, na verdade, é um hiperindividualismo, né? Porque o mundo rural, ele é um mundo marcado por uma vivência mais comunitária, mais familiar, né? E aí, à medida que todo mundo migrou para as cidades, agora já está o quê? Na segunda, terceira geração de pobreza urbana, esses laços comunitários que já estavam todos esgarçados, terminaram de ser destruídos, né? Então, enfim, para sintetizar o argumento, né, em buscar extrair uma conclusão a partir disso, o que o Ciro está argumentando? O Ciro está argumentando que a questão regional, hoje em dia no Brasil, tem a ver com esse processo de favelização, inclusive de capitais do Nordeste, né? Que é esse é um evento razoavelmente novo, né? E claro, existe uma pobreza rural punjante ainda no país, né? Você pensar em estados como Maranhão, nos estados do Norte, na Amazônia, no próprio Nordeste, né? Enfim, é disso que se trata, né? Pensar essa questão regional como pensar nesse processo mesmo de repensar as cidades do Brasil, né? E o tamanho do problema e, enfim, até mesmo da solução que a gente tem pela frente ao pensar nessa mudança do nosso paradigma urbano. Padilha. Ô, Arthur, só pra... Meu Deus, hoje eu tô o rei da platitude fuleira. Mas esse dia eu tava pensando... As coisas ruins, elas não têm fim e ela consegue te surpreender, assim, de forma inimaginável. O que poderia... Esse dia eu tava pensando... O que poderia ser pior do que ter um território dominado por tráfico? Aí quando você pensava que nada poderia ser pior... Surge a milícia. Exato. Que é, tipo, 1000 vezes pior que o tráfico, como se isso fosse possível. Que não só uma ocupação territorial, como você perde o controle de uns nacos do Estado. É a polícia que tá fora de controle, cara. É disso que se trata. Isso é muito pertinente, na verdade, né? E, salvo engano, eles fazem reserva, né? Só pode comprar gás da milícia. Só pode comprar não sei o que da milícia. Todo comércio paga aluguel pra milícia. Coisa que o tráfico não fazia, salvo maior engano, ouvi dizer. Então, você abre um comércio hoje na favela, no Rio de Janeiro, você tem que pagar pra milícia pra ficar lá. Se você tem um restaurante, precisa ter um gás, você é obrigado a comprar gás da milícia. Sei lá, você vai colocar gato na tua casa, tem que ser o da milícia. E qual a pena de desobedecer isso, a gente conhece... É vala. Exatamente. E a coisa ela é tão catastrófica. O tráfico nunca fez esse tipo. O tráfico horrível, péssimo. O vácuo do Estado... no vácuo do Estado só dá pra nascer... quer dizer, nada nasce, né? Só nasce coisa ruim. Mas aí que você falou, é tão surpreendente porque a milícia, ela é Estado também, de certa forma, né? É como se o Estado perdesse o controle dele próprio. É uma coisa terrível. E para complementar isso que você está falando, Padilha, é tão terrível isso que até mesmo a soberania territorial do Brasil fica ameaçada por isso, porque isso aí tem a ver com o tráfico também, mas também tem partes a ver com a milícia, enfim, com esse envolvimento de partes do Estado com o tráfico de drogas, que é essa projeção, digamos assim, de poder de traficantes estrangeiros, enfim, de figuras ligadas ao crime estrangeiro no país, pelo vácuo do Estado. Eu sempre reitero a figura do doleiro, que é uma figura absolutamente execrável, muito pior que um traficante. Eu falo isso com tranquilidade, porque é ele que viabiliza o traficante existir e ele que viabiliza também o miliciano. O miliciano, ele existe no intestino do Estado, né? E também precisa contrabandear droga, arma, etc., além dessas atividades de extorsão da população civil, né? E nada disso existiria porque, bem ou mal, você não consegue pagar uma arma importada em real. Você precisa converter ela em dólar. Então, a ausência de Estado, inclusive no controle cambial, é o que torna isso aqui que a gente está vivendo nesse país um Estado falido. É esse que é a moral disso. Esse é o conceito geopolítico disso aqui. É um Estado falido como a Somália. A gente é uma Somália. A gente está se vendo nosso Estado se desmanchando. É isso aí, Padilha. Perfeito. Vamos para as notícias, Arthur? Bora. Na Reuters, Isabel Versiani, no dia 8 de junho, famoso hoje... Copom avaliará impacto sobre a inflação de euforia esperada com serviços, diz Campos Neto.
O Brasil deve passar por um estágio de euforia no consumo de serviços no segundo semestre com a reabertura da economia. A exemplo do que já tem ocorrido em países como Estados Unidos, onde a vacinação está mais avançada, disse nessa terça-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em evento virtual do Banco JP Morgan, Campos Neto destacou que a perspectiva para a inflação do setor de serviços será uma das principais questões que o Comitê da Política Monetária, Copom, vai avaliar em sua próxima reunião nos dias 15 e 16 deste mês, Arthurito. Eu queria fazer uma anedota para começar, que é o seguinte. O Roberto Campos Neto é neto do Roberto Campos. E o Roberto Campos, ele foi o primeiro ministro da Fazenda do regime militar. E ele era tão alinhado com os interesses dos Estados Unidos, mas tão alinhado com os interesses dos Estados Unidos, que o apelido dele era Bob Fields. Então, a gente está sob um governo... Igual do Roberto Jefferson, é Bob Jeff. Bob Jeff. Esse é o Bob Fields, né? E esse é o Bob Fields III, né? Como falam nos Estados Unidos, né? E a anedota é que ele estava no evento do JP Morgan, que pra quem não conhece, é tipo um Itaú turbinado dos Estados Unidos, um Itaú imperialista que rege o mundo inteiro, né? Uhum. Ele tava falando, adivinha em qual língua? Em inglês, ou seja, a gente é tão superficiente que o nosso presidente do Banco Central fala na língua dos nossos colonizadores, né? Mas enfim, pra além da anedota, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo o famoso terraplanismo econômico, né? Porque é como se você tivesse um paciente em coma, aí para despertar ele do coma, você faz o quê? Você dá sonífero. Então você faz o cara dormir até a morte. Esse que é o objetivo dos caras. Por que ele tá já se antecipando? Já tá se antecipando as projeções de que é muito provável que o Copom vai continuar a trajetória de aumento da Selic, né? É isso que... Tudo isso aqui é para incensar. Isso, a meu ver, quando ele fala dessa inflação de euforia de serviços, a meu ver, é a mais pura... como é que fala? Clara e óbvia mentira. Ele tá mentindo. O que ele tá dizendo é que o seguinte, o mercado financeiro, a Faria Lima, botou o revólver na cabeça do Brasil mais uma vez e falou, vocês vão aumentar a taxa de juros agora. E é isso, né? É interessante aqui, eu quero fazer uma ponte com Conexão Xangai, porque lá no Conexão Xangai, agora eu posso citar errado, mas o Ciro lembra da passagem dele no Ministério da Fazenda, né? Que foi ministro da Fazenda do Itamar, né? E nessa passagem... O que ele brinca? Ele tá brincando que nos modelos econômicos, matemáticos dos economistas, né? Os juros é determinado por várias variáveis quantitativas, né? Que são distorções monetárias, enfim, essas coisas, né? E o que o Ciro disse? O Ciro disse que assim, cara, os juros, na verdade, no Brasil, ele é determinado na base da política, na base da negociação. É um grupo, o Copom, tem 5 bancos, dos quais 2 são públicos, né? 3 privados, de fato, que vão lá e determinam a taxa de juros do país, né? Mas enfim, aqui eu vou aproveitar e fazer um gancho com um comentário que na verdade o Fausto Oliveira soltou no canal dele, né, do Revolução Industrial Brasileira, que é o seguinte, o Banco Central perdeu o controle das expectativas macroeconômicas. Essa que é a verdade, ou seja, do Boletim Focus, só 30% dos economistas acham que a inflação vai se manter dentro ali das bandas, né? Dentro do alvo da inflação, né? Que é um alvo grande com margem de erro, né? E o que isso acredita? O que isso se projeta? Se projeta, na verdade, numa desancoração, ou seja, está completamente fora não existe nenhuma baliza para a expectativa de inflação e que a inflação só vai crescer. Eu aproveito aqui para comentar rapidamente sobre o crescimento do PIB, né? Anunciaram que o PIB cresceu 1,2%, né? E aqui eu acho que vale a pena destacar que, claro, isso é uma notícia muito positiva para o Brasil. As pessoas estão devastadas pelo desemprego, então qualquer notícia econômica positiva é muito bem-vinda nessa conjuntura, mas que há problemas, né? O primeiro problema é que, mais uma vez, se trata de um super ciclo das commodities, né? O que quer dizer isso? O preço desses bens não manufaturados, bens primários que o Brasil exporta sem trabalhar tecnologicamente eles, como minério de ferro, soja, carne, etc., aumentou porque você tem uma expansão fiscal, sobretudo nos países de primeiro mundo, e a China também, né, que elevou os preços deles. Então, essa recuperação econômica é uma recuperação econômica, digamos, de baixa qualidade, puxada muito por
por esse aumento dos preços dos nossos produtos primários, né? E que, na verdade, a manufatura brasileira segue em trajetória de queda vertiginosa, né? E outro aspecto importante para destacar desse aumento do PIB foi que há uma manobra contábil, porque a Petrobras incorporou, na verdade, uma série de plataformas importadas que o Brasil muito bem poderia ter feito e não fez, porque destruiu a Sete Brasil, porque a Lava Jato acabou com a nossa indústria naval, etc, 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 e que teria aumentado artificialmente a taxa de investimentos no país, que, na verdade, não cresceu, porque o país ele segue nesse terraplanismo fiscal. E é isso, Padilha. Perfeito, Arthurito. Vamos adiante aqui. Agora a gente tá em que bloco? Deixa eu ver aqui. Coluna Internacional. O quarto bloco do disparate da redação da Telesur. Pedro Castilho lidera as eleições presidenciais no Peru com mais de 98% das atas, urnas examinadas. Vai dar o que falar isso aqui ainda, hein? Vai dar um quebra-pau. Tomara que não. Com 97,93% dos registros eleitorais apurados, o candidato à presidência do Peru, Pedro Castilho, lidera nesta terça-feira sua oponente pelo Força Popular, Keiko Fujimori, depois que o candidato inverteu os resultados preliminares, Arthurito. Então, aqui eu quero primeiro agradecer o comentário do Yair Cibel do CELAG, né, que saiu traduzido no Revista Ópera, porque ele vai destrinchar muito do contexto eleitoral do Peru, né? Uhum. O Peru é um país muito diferente do Brasil. Isso é óbvio, né? Uhum. Mas é importante ressaltar isso. Mas, pensa num país diferente. Extremamente diferente. Multiplica por 10, não dá o Peru. Não dá o Peru. Entendi. Tem um livro do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele comenta muito sobre o Peru em várias obras, mas ele tem um livro que me escapa o título agora, mas é um livro no qual ele vai falar do processo civilizatório em todos os países da América Latina. É por aí o título, tá? E ele vai colocar o Peru numa categoria diferente do Brasil. Uhum. Ele vai colocar o Peru numa categoria de... ele não é como aconteceu no Brasil. No Brasil, e assim como os países caribenhos, Argentina em partes também, houve um verdadeiro massacre da população original, da população indígena, que, claro, continua muito importante na configuração cultural e social do país, né? Uhum. O Darcy destaca isso no livro dele do Povo Brasileiro. É uma das 3 matrizes que vai fundar o Brasil, né? Uma matriz de destaque, sobretudo no Sudeste, né? É importante destacar isso. Mas o Peru é diferente. É o índio campineiro, o negro e o colonizador português. Exatamente. E aqui no Sudeste, só para aproveitar esse parênteses, a influência do indígena é muito grande. Em São Paulo não se falava português. O R retroflexo é indígena. Exatamente. Que é o porta. É o porta, o porco, porteira. Isso. Que é o R caipira de São Paulo, Minas, acho que até Goiás, né? Inclusive na Argentina se encontra, salvo maior engano. É? Algumas regiões. Eu já não conheço. Perdão, no Paraguai. No Paraguai faz sentido. Isso. Paraguai faz sentido. Enfim, o Peru não. O Peru, na verdade, a matriz indígena é predominante. E é importante ressaltar que o Peru, na verdade, ele era um império. Havia uma civilização com estratificação social, com classes sociais, anterior à conquista europeia, né? E isso vai, enfim, determinar diversas diferenças do Peru em relação ao Brasil, culturais, sociais e econômicas também, né? Antes de mais nada, vale a pena um curtíssimo excurso histórico sobre a história recente do Peru, que é o seguinte: o Peru, ele é um país que é marcado por um nacionalismo de esquerda muito forte e muito antigo, né? Vindo desde os anos 30, assim como o Brasil tinha o trabalhismo, né? No Peru era o aprismo, que era em relação ao partido fundado pelo Ágia de la Torre, que nunca governou o Peru, mas que foi sempre muito influente na política peruana, e que, enfim, ele, nos textos do Ágia de la Torre, ele faz uma espécie de paralelo com a teoria da relatividade do Albert Einstein para dizer que existe uma especificidade da questão nacional muito importante para a gente pensar como é que a gente faz para libertar um país de sua condição subordinada na economia mundial, né? É interessantíssimo esse paralelo que o Ágia de la Torre faz, e isso é feito no contexto em que os partidos comunistas da América Latina tinham verdadeiras políticas assim muito equivocadas para os países latino-americanos, inclusive para o Peru, no qual chegou-se até a aventar a hipótese de dividir o Peru em 3 países.
né? Então é por isso que o Adi La Torre, ele toda hora ressalta isso. E a outra figura muito importante, intelectual, da esquerda peruana, é o Mariátegui, né? Que nos seus 7 ensaios da realidade peruana, ele vai justamente destacar algo de forma semelhante ao Adi La Torre, mas uma perspectiva já mais revolucionária, já mostrando, enfim, a importância de fazer uma ruptura, um salto qualitativo relevante no Peru, na realidade peruana. Feito esse discurso histórico, é importante lembrar que num segundo momento, nos anos 60 e 70, sobretudo nos anos 70, o Peru vai ter um golpe militar. Mas diferente do golpe militar do Brasil, o golpe militar peruano, ele é progressista, ele é de esquerda e ele é anti-imperialista, que é o governo do Juan Alvarado Velasco, né? E o partido, aí que vai surgir o Partido Nacionalista, que é do Ollanta Humala, né? Então o Peru tem 2 partidos de esquerda nacionalistas fortes, que é o APRA, né? E o Partido Nacionalista. Esse aqui é um bom contexto que ajuda a entender a realidade peruana. O que acontece? Depois que o Velasco cai, né, você vai ter um retorno do Alan Garcia, né? O Alan Garcia, aliás, vai ter a eleição do Alan Garcia. O Alan Garcia, naquele momento, ele tem um governo progressista e anti-imperialista, mas já era no ocaso das experiências anti-imperialistas do Terceiro Mundo. E pouco depois vem o Alberto Fujimori. O Fujimori, inicialmente, ele é um governante neoliberal eleito, ele ganha as eleições e ele toca toda a agenda neoliberal no Peru, né? Mas o Fujimori, em 92, ele dá um alto golpe e governa como um ditador ao longo de quase todos os anos 90. Se eu não me engano, ele vai cair só no ano 2000, né? E por que vale a pena esse discurso histórico, né? Por várias razões. Antes de mais nada, esqueci de um detalhe importante. O Peru vai ter 2 guerrilhas maoístas radicais, que é o Sendero Luminoso e o MRTA, né? Só que essa estratégia foi totalmente equivocada para a realidade peruana, porque criou-se um consenso contra a esquerda no Peru, que é um dos elementos que permitiu a ditadura do Fujimori. O Fujimori o tempo inteiro crescia na polarização com esse radicalismo armado, que era um suposto radicalismo, porque não conseguia afetar de fato a realidade peruana. Isso é muito importante para colocar em contexto o que está acontecendo agora, né? Antes de mais nada, o Peru é um país que foi devastado pela Lava Jato. Tá? Por que ele foi devastado pela Lava Jato? Isso aqui é muito importante porque fala da gente também. O Peru foi, digamos assim, um dos momentos de brilho, digamos assim, da política externa do PT, porque defendeu-se a indústria nacional brasileira, né, projetando grandes obras no Peru, né? E quando a Lava Jato atinge de morte a nossa indústria de construção civil, sobretudo a Odebrecht, ela também atinge o Peru. Então o Peru caiu 4 presidentes, se eu não estiver equivocado, seguidos. O Peru não para um governo no Peru. O Alan Garcia se suicidou. O Alan Garcia, que tinha feito um governo progressista nos anos 70, ele volta como governante neoliberal, meio um Lula, sabe? Uma esquerda neoliberal peruana. Ele volta nos anos 00 como essa esquerda neoliberal peruana e estava para voltar agora. Acossado pela Lava Jato, ele se matou. Então, independente desse paralelo do Alan Garcia com o Lula, e a gente é muito crítico ao Lula, como o ouvinte bem sabe, vale a pena destacar que se trata de uma estratégia imperialista, autoritária, e que qualquer crítica que a gente vai fazer ao Alan Garcia nunca poderia ser conivente com um suicídio dele, que lembra até o suicídio do Vargas, essa que é a minha opinião, né? Porque é um suicídio acossado por forças imperialistas e golpistas, né? E ele é obrigado a se matar, o Alan Garcia. E cai também o Pedro Pablo Kuczynski, né? Enfim, nenhum presidente no Peru parou, né? E o que acontece? A gente viu uma eleição muitíssimo polarizada, né? E que os candidatos da centro e centro-esquerda acabaram, digamos assim, obliterados pelos polos, né? E quais eram esses polos, né? De um lado, havia a Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori é filha do Alberto Fujimori, que a gente acabou de comentar agora, né? E ela queria implementar a mesma agenda neoliberal e golpista que o pai dela, né? E do outro... E reacionária também, né? Extremamente reacionária. Extremamente reacionária. E violenta e tudo mais que você pode imaginar. Ela é pior, ela consegue ser pior que o Bolsonaro, isso que é a minha opinião, né? E do outro lado você tinha o Pedro Castilho, né? E o Pedro Castilho, na verdade, foi uma surpresa, porque ninguém, no início do processo eleitoral, ninguém imaginava essa projeção que ele poderia alcançar. E ele é uma figura... o Padilha, que é uma figura que é de difícil absorção pela esquerda brasileira, cosmopolita, de hegemonia neoliberal, inclusive, etc. Pelos próprios cosmopolitas do Peru. Também, pela esquerda liberal peruana. Eu fico me perguntando quanta gente da esquerda liberal peruana não votou na Fujimori. Ah, sim. Por conta disso. Por que ele é assim? Porque, enfim...
quais são os elementos concretos disso, né? Dele ser essa figura intragável pela esquerda liberal? Ele tem uma política contrária a políticas LGBT, né? Não exatamente contrária, acho que aqui eu exagerei nas palavras, mas assim, ele não tem digamos assim, aquela cesta de políticas públicas para o mundo LGBT e para o feminismo que e nenhum tipo de aceno. E nenhum tipo de aceno. Né? Muito pelo contrário. Ele acena o tempo inteiro para a população campesina do Peru profundo, que é onde está a base dele e é onde ele ganhou muito voto. Uhum. Tanto é assim que a apuração, que ainda não acabou a apuração dos votos até agora, a apuração foi muito disputada, né? E no início dá uma vantagem muito grande para Keiko, porque os grandes centros urbanos ligados próximos de Lima, né? Ou própria Lima, inclusive, votaram maciçamente na Fujimori, né? Próximos a um ideal liberal, neoliberal, no caso dela, enquanto que o Peru Profundo votou maciçamente no Castilho. Então a apuração, que no Peru Profundo, num país subdesenvolvido como o Peru, sempre é mais demorada nos rincões do país, a apuração demorou muito mais lá. Então foi uma coisa assim, quem acompanhou nas redes sociais viu que foi uma coisa assim, parecia a final de Copa do Mundo, porque começou com a Keiko com 65%, 70% dos votos, foi caindo, até que o Castilho empatou e finalmente passou. Mas a vantagem dele é extremamente estreita, né? E ainda depende da apuração das urnas no estrangeiro. Peru é um país que teve muita imigração, sobretudo imigração para os Estados Unidos, né? E a apuração dessas urnas vai ser muito complicada e periga, às vezes, do Castilho até perder. Mas aqui eu queria fazer, enfim, depois desse discurso histórico, de colocar o contexto do que está acontecendo lá, fazer um pequeno comentário sobre, enfim, especular sobre cenários no futuro imediato do Peru, né? Houve um episódio nas eleições, no domingo, dia 21 de maio, se eu não estiver equivocado, que 14 pessoas foram assassinadas por essa guerrilha de esquerda que eu comentei, que é o Sendero Luminoso, numa região subdesenvolvida do país, né? E a todo momento na campanha procurou se associar o Castilho a essa guerrilha, que é extremamente impopular no Peru. Mas isso é uma mentira tão grande, porque, inclusive, o Castilho, que vem de um sindicato de professores rurais do Peru Profundo, ele fazia parte de grupos que organizavam organizações, né, enfim, coletivos, para se proteger dessas guerrilhas. Então, não só ele não tinha nada a ver com elas, como ele combateu elas. Só que o tempo inteiro tentou se colocar esse espectro aí de comunismo, esse espectro de guerrilheiro nele. Tanto a campanha da Fujimori como a campanha de outros candidatos, né? Teve até ameaça de morte pro Castilho recentemente. Ou seja, é uma eleição que tá num nível de polarização muito grande, né? E é nessas horas que a gente vê, né, pra que lado vai as pessoas, né? O Mário Vargas Llosa, que quem não conhece é um muito importante escritor literário peruano, de recorte liberal, neoliberal, até se quiser dizer, assim por dizer, sempre foi opositor ao Alberto Fujimori e a Keiko Fujimori. E nesse processo eleitoral no segundo turno, ele declarou apoio a Fujimori contra o Castilho. Então, aqui a gente vê, né, como que... Mas o Vargas Llosa sempre foi uma figura reacionária, né? Extremamente reacionária. É uma grande decepção, né? Porque é um autor fantástico. É um gênio absoluto. É um gênio absoluto. Bom, posto tudo isso, dois comentários que vale a pena destacar, né? O primeiro comentário é que o Castilho vai ter muita dificuldade para assumir o governo. E se assumir, vai ter muita dificuldade para governar e implementar a agenda econômica dele, que é uma agenda econômica profundamente nacionalista, diga-se de passagem, né? Aqui vale a pena reiterar que ele vai ter, em alguma medida, que compor com o centro da política peruana. Do contrário, ele não vai conseguir governar. Né? Isso é extremamente importante de ressaltar. E dentro desse comentário ainda, tem um outro aspecto que é o seguinte... as eleições vão ser extremamente contestadas, existe o risco real de um golpe militar, só que no Peru... você tem uma ala razoável dos militares que é de esquerda, alinhada com o Ollanta Humala. Então a gente pode estar vendo o desenho de uma experiência similar, quem sabe, à venezuelana, com óbvias diferenças, mas que pode ser uma experiência, caso vingue, né, uma experiência progressista como a gente não vê há muito tempo aqui na América Latina. Né? Muito distante dessa esquerda neoliberal que a gente viu durante a Onda Rosa, no qual no Peru teve como principal representante o Alan Garcia, né? Que se matou. Aqui a gente fica totalmente solidário ao Alan Garcia em relação a isso. Mas foi o imperialismo que matou ele, com certeza. Mas que era uma esquerda liberal, né? E o outro comentário importante, com isso eu encerro aqui sobre o Castilho, é a influência
de todo o espectro do nacionalismo peruano na formação do pensamento nacionalista de esquerda do Brasil. Porque uma parte razoável dos trabalhistas, e aqui eu destaco duas figuras importantes, que é o Neiva Moreira e o Darcy Ribeiro, foram para o Peru. Inclusive o Darcy foi assessor do governo do Velasco. Né? E eles estavam muito preocupados com como que o Peru conseguiu criar esses militares progressistas peruanos, né? Que é uma coisa muito interessante que vale muito a pena dar uma olhada. O Neiva Moreira, inclusive, tem um livro que chama Um Modelo Peruano, para discutir justamente a respeito disso. Né? E um outro autor que também se debruçou nisso, mas esse já é um autor mais polêmico, enfim, com alguns problemas, é o Oliveiros Ferreira. Né? O Oliveiros Ferreira, ele é uma figura exótica, né, por assim dizer, na inteligência brasileira, mas que também se debruçou muito sobre o pensamento do Age de la Torre. Vale muito a pena ver a tese de doutorado do Oliveiras, que foi sintetizado num livro, que chama Nossa América Indo América, né? Que ele justamente destaca como é que é a relevância dessa especificidade da questão nacional no pensamento do Age de la Torre e como que isso poderia ser usado para se pensar num processo de ruptura, de libertação nacional também no Brasil, né? Para quem tiver curioso desse debate, tem um vídeo que saiu no canal do Tatu no Toco, né? Que Abraçaço pro Tatu. Abraçaço pro Tatu. Que justamente é o Darcy comentando sobre a experiência peruana, que vale muito a pena dar uma olhada. Tá bom? É isso, Padilha. Fechemos? Fechemos. Ô, Arthur, você consegue pegar aí pra gente a vasta audiência que nos manda mensagens, perguntas? O tempo tá curto, a gente precisa acabar o programa. Talvez a gente responda uma ou outra e mande um abraço pro... Com certeza. Eu quero ler pelo menos uma aqui, Padilha, Tá. que é uma pergunta antiga, que saiu dia 19 de maio, né? Que é de um brotherzaço meu, que é o Gabriel Dutra, que arroba dele é @sdutrag, que ele pergunta assim, qual é a avaliação de vocês do impacto da CPI da Covid nas bases do governo até o momento? O Arthur, vou responder da minha maneira grosseira, bruta, rústica e sistemática, que só existe CPI ruim para governo. A CPI é sempre ruim para o governo, em qualquer contexto. Exato. A CPI é um fator de desgaste do governo. Qualquer que seja o governo e qualquer que seja a CPI, sempre vai ser ruim para o governo e suas bases. Não, e tá sendo fantástico esse processo, porque agora o Renan tá podendo se vingar dos lavajateiros e se vingar de quem atacou a política. Então a gente viu um refortalecimento do partido da política e, sobretudo, há um fórum, digamos assim, para se denunciar os absurdos de como o governo lidou com a Covid, ô Padilha. Leio mais uma, será? Claro. Então essa aqui é do Gabinete do Amor Cirista, que eu perdi a roupa aqui. Qual a importância das mídias sociais como divulgação das nossas ideias? Brasil urbano, X rincões do Brasil, diferenças, histórias, estratégia política e como comunicar através do trabalhismo. Qual que é a pergunta? Qual a importância das mídias sociais como divulgação das nossas ideias? Muito importante. Próxima pergunta. Próxima pergunta. O Will Oliver. Will Oliver. O que é o antipetismo e suas origens? Além disso, ele deve durar muito tempo ainda. Quais nomes hoje governam o debate político no Brasil e por quê? O antipetismo é tudo que não é petismo. Próxima pergunta. Então agora é a última. Segundo os próprios petistas, viu? Não, eu tenho... O antipetismo, segundo o petismo, é tudo que não é petismo. O Oberdarme aqui... Oberdarme. Comentem sobre os ataques sistêmicos da mídia petista pra cima do Ciro e do PDT. Acho que já passou dos limites. Brasil 71, eu não vou ler como é que ele escreveu o Diário do Centro do Mundo, alucinar a morena e etc. Se quiserem alguém para bater em militância romântica, eu também estou à disposição. Parabéns pelo podcast. Posso responder? Claro. Deixa arder. Deixa arder. Não, essa é a melhor de todas. Deixa arder. Gente, um abração pra todo mundo. Façam perguntas que a gente lê aqui ao vivo. Não precisa ser pergunta, não. Pode ser comentário. Isso, pode xingar o Arthur. Pode me xingar, pode zoar o Padilha. Claro, o Renato, que só espana o taco. Ô, Arthur, fechamos? Mais do que fechado. Então, beleza, vou fazer o jabá mais uma vez, senão o patrão reclama. A gente perde o emprego aqui. E o salário, né? Vamos lá, o Questão Nacional em Debate, essa incrível, mais uma das incríveis iniciativas do DISPA, que já recebeu grandes nomes, está de nome novo e novo formato, mais arejado, é o Questão Nacional. Essa semana, o pessoal recebe lá, o Arthur e a Mandinha,
vão receber o Fausto Oliveira, jornalista e editor do Revolução Industrial Brasileira. No dia 14/6, também às 8 horas, né? É sempre às 8. Também conhecido como Semana que Vem, o Questão Nacional recebe Paulo Gala e Nelson Marconi. Você também precisa saber que o Disparate, o Questão Nacional e outras iniciativas do DISPA são possíveis graças à contribuição de vocês somente. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse o portal disparada.com.br/doe. Fechou, Arthurito? Fechosaço. Muito obrigado, internauta. Foi uma honra poder estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha. Até a próxima. O Disparate volta na semana que vem, com certeza. Temos encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.